neste sábado em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, para Vasco da Gama e Volta Redonda. Voltaço tem 4 vitórias e 12 pontos. Vasco tem 12 pontos e 3 vitórias. Vale a liderança isolada para um ou para o outro. Mas acredito que o Vasco tem tudo para fazer um grande jogo. Tenho gostado muito do trabalho do técnico Fábio Carilli. Tem um grupo às mãos, mesmo com muito pouco tempo de trabalho. Os jogadores entendem a parte tática que ele precisa, que ele gosta. É tanto que ele entrou com um time, vamos dizer assim, mesclado, na partida contra o Maricá. Fez uma bela atuação. Wellington, mas só ganhou de 1-0. Mas ganhou. E um golaço do Paulo Henrique. Então vamos lá, vamos falar quem foi relacionado. Léo Jardim, o Daniel Fusato e o Felipe Gabriel. Os laterais Paulo Henrique, o Puma Rodrigues, Lucas Piton e o Vitor Luiz. Os zagueiros João Vitor, o Lucas Freitas, o Lucas Oliveira e o Souza. Meio-campistas Jair, Hugo Moura, Coutinho, Tietê, o Paê, que foi o melhor do jogo de quarta-feira, o Maxime, o Paulinho e o Matheus Carvalho. O Davi ficou fora dessa relação. Os atacantes serão Verrete, Alex Teixeira, Bruno Lopes, o Maxwell e o Lucas Zucarello, garoto da base, que teve a sua primeira oportunidade contra o Maricá. Então, são esses os relacionados do técnico do Vasco da Gama, o Fábio Carilli. Noticiário dando conta de que o atacante Bruma, no Braga, de Portugal, 30 anos, ele pode vir para o Vasco da Gama. É um atacante do lado esquerdo e o próprio atleta tem interesse em vir jogar no Brasil. Isso aí ajuda consideravelmente numa transação. E eu tenho que estar aqui bem, consciente, com boa memória, para poder lembrar das coisas que aconteceram durante toda a semana. Mas, enfim, não é sobre mim, é sobre o Vasco, e eu acredito que o Vasco tem, sim, time para ser campeão carioca. Não é o melhor time do mundo, falta alguma coisa? Falta sim. Mas sobra vontade, sobra determinação, tem sobrado entrosamento. Eu acho que o Vasco hoje é o time mais bem entrosado, porque manteve a espinha dorsal, teve o reforço ali do Paulinho e do Jair, que voltaram nessa temporada de contusão, e conta com um bom momento do Verrete, do Felipe Coutinho, do Paulo Henrique. Paê jogou pela primeira vez, eu não me lembro dele ter jogado 90 minutos. Eu acho que foi a primeira vez. Ele não foi brilhante, mas pelo menos mostrou uma grande evolução física. No jogo da última quarta-feira, não dava para cobrar uma grande exibição, porque aquele time não tinha o entrosamento do time titular. Mas tinha vontade, tinha disposição, e nesse conjunto de coisas boas, teve o belíssimo gol do Paulo Henrique, que colocou o Vasco momentaneamente na liderança. Depois o Volta Redonda jogou, ganhou também, e assumiu a liderança, não sei se por número de vitórias ou gols pró, alguma coisa nesse nível, porque tanto Volta Redonda e Vasco têm os mesmos 12 pontos e se enfrentam amanhã em Cariacica, um jogo super importante, claro, para ambas as equipes. O mais importante é sempre o próximo, E é um jogo que quem vencer pode abre 3 pontos de vantagem. Nesse momento da competição, é uma vantagem gigantesca, porque quem se classifica em primeiro tem vantagem de mando de campo, de 2 resultados iguais, aquelas coisas que a gente já sabe e que a gente ignora,
Isso não dá certeza de que quem se classificar na primeira colocação chegará à final do campeonato e será o campeão carioca. Não dá. Mas toda vantagem ela é muito bem-vinda, ela é muito benéfica, levando em consideração tudo isso que eu falei, um período muito curto de preparação para essa competição, né? E principalmente para o Vasco, que, em termos de elenco, ou pelo menos na temporada passada, nem sei se isso vai acontecer nesta temporada, porque hoje a gente já viu time vendendo jogadores, o Botafogo saiu a maioria dos grandes jogadores, e os reservas imediatos deles também, outros estão chegando, mas sem dúvida nenhuma, nesse tiro curto que é o Campeonato Carioca, eu acho que vai fazer diferença você ter um entrosamento. E acho que o mais entrosado até agora é o Vasco, né? Vi alguma coisa também do Flamengo ontem, uma certa dificuldade na construção das jogadas, apesar do Flamengo também ter jogado com a maioria dos jogadores reservas, mas mesmo assim venceu na reabertura do Maracanã. Esse final de semana tem Flamengo e Botafogo, e é um jogo só que tem um título, né, de Supercopa, e esses títulos são contabilizados, né? O jogador, quando sai do clube, o jogador ganhou 13 títulos, 14 títulos, 15 títulos. Entre eles, tem esses campeonatos de um jogo só. Então, hoje, a gente vive um momento de que tudo é maior do que é de verdade, né? Porque as pessoas não têm muito saco para analisar o jogo como ele é, né? Aí a maioria das pessoas que falam de futebol são resultadistas e fazem prevalecer alguns números. Os números. Número é bom na conta bancária. Na verdade, o futebol ele é jogado. E na prática, hoje, eu aposto que sim, que o Vasco tem time para ser campeão carioca. Beleza, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sexta-feira, a galera gosta de me acompanhar aqui, né? A audiência está gigantesca, eu agradeço muito o carinho de todos, a disponibilidade de todos vocês de me ouvirem aqui. Muitas vezes eu falo muita besteira, mas todas elas faladas com o coração, com o coração vascaíno, que ama de verdade esse clube e que só por esse motivo, eu resolvi me afastar um pouco da administração, né, das coisas que estão acontecendo lá, e por isso eu não consigo responder a algumas. É Recopa, né? Marcelo Sirquis está me dizendo aqui que é Recopa. Obrigado. Porque aí é o campeão do Campeonato Brasileiro com o campeão da Copa do Brasil. É isso, né? Por isso eu não consigo responder algumas perguntas. As pessoas perguntam aqui, e como é que é o Bruma? Em que pé está a contratação do Bruma? Eu não sei responder. Se o Brian o quê, gente? Não sei lá, alguma coisa Brian, que alguém escreveu aqui. E eu também não sei responder, porque não tenho mais participado das principais decisões que estão sendo tomadas lá dentro do Vasco, mas a minha torcida para que o sucesso dessa gestão aconteça é gigantesco. Eu torço muito, muito mesmo, para que o Pedrinho faça melhor administração dos últimos tempos, consiga pagar Brian Rodrigues, obrigado, consiga pagar grande parte da dívida do Vasco, consiga pagar os salários e luvas
todos eles rigorosamente em dia e principalmente consiga fazer um time campeão, consiga fazer o Vasco, a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, dar ao seu torcedor, ao torcedor do Vasco da Gama, as alegrias que o torcedor merece. Beleza? Dito isso, pessoal, compartilhe aqui comigo a opinião de vocês, digam aí o que vocês pensam, entendem, acreditam, se concordam comigo, se eu estou viajando, se eu estou errado, se eu estou muito otimista, porque foram 3 vitórias consecutivas, né? Depois daqueles 3 empates, e consequência disso, né, desses 3 vitórias, vieram a liderança, pelo menos em número de pontos ganhos, junto com o Volta Redonda, mas o Vasco é o único invicto na competição. Então, isso tem que ser levado em consideração, tem que ter um peso extra, né? São 6 jogos apenas, são só 6 jogos, só 3 com a equipe principal, ou pelo menos a opção do Carille de pôr um time alternativo nesse último jogo contra o Maricá, mas foi por opção dele. Estavam todos os atletas que não estavam machucados à disposição do técnico Fábio Carille, e aí ele decidiu que podia correr o risco de entrar em campo com uma equipe alternativa contra a equipe melhor colocada no Campeonato Carioca até aquele presente momento. Acho que isso me faz entender que o Fábio Carille já demonstra um ótimo conhecimento do grupo e confiança. O Ed e o canal aí do Fanático Vascaíno, que trouxeram notícias importantes sobre o nosso Vascão. Fechado? Falar aqui sobre o jogo. O Vasco que entra em campo hoje. O Vasco aí que pega a equipe aí do Volta Redonda lá em Cariacica. Ontem foi uma recepção incrível para a torcida, né? A torcida aí que veio aí em peso na frente do hotel do Vasco, né? O Vasco que precisa vencer hoje, né? Para buscar aí os 3 pontos e assumir a liderança, já que o Volta Redonda também está na cola do Vasco. E o Vasco aí tem tudo para vencer esse jogo e buscar aí os 3 pontos, certo? Vamos agora falar sobre contratações. Dia agitado ontem, né? Com negativa, o Vasco fazendo proposta por outro jogador. A gente vai esclarecer aqui a situação de Brian Rodrigues, tá? Galera, o Vasco fez sua proposta, tá? 7 milhões de dólares, o equivalente a 41 milhões de reais. Mas aí o América do México recusou a proposta porque não tinha mais tempo hábil para eles buscar um substituto, tá? Já que a janela deles fecha agora, segunda-feira. Então o negócio não andou, tá? Mas ficou acordado para o meio do ano, tá? Na janela do meio do ano. O América pode sim liberar aí o Brian Rodrigues no meio do ano. O Vasco deixou acordado. Então o Brian Rodrigues aí pode ser um reforço do Vasco no meio do ano, tá? Isso que ficou acordado entre as diretorias. Então o Brian Rodrigues aí pode chegar no Vasco no meio do ano. Com a recusa aí da equipe do América, o Vasco já tinha negociações paralelas com outros jogadores, tá? E ontem saiu aí no GE, né, a informação. O Vasco já tinha feito uma proposta para o Braga de Portugal, né? Pelo atacante Bruma, tá? Um dos destaques aí da equipe do Braga. Jogador que já está há 3 anos lá no Braga, sendo um dos destaques. Português da seleção portuguesa, tá? Bastante conhecido o Bruma, tá? O jogador que tá bem próximo de ser reforço do Vasco, tá? O Braga já aceitou. O Braga só não queria liberar ele para outros times. Inclusive, aqui do Brasil, o Flamengo fez uma sondagem para esse jogador, tá? Mas foi dito que ele já está negociado com o Vasco, tá? Tá bem avançado. O Bruma aí tá bem próximo aí de ser confirmado como um novo reforço do Gigante da Colina. 6 milhões de dólares, certo?
3 anos de contrato. Então o Bruma aí é bem próximo de ser do Vascão. Gostou? Deixa seu like, comenta aí o que você achou dessa novidade, pra gente ouvir a opinião de vocês, certo? Vasco que ainda busca mais pontas, tá? Busca mais pontas, a pedido aí do Carille. Vasco também observa de perto a situação de Guilherme, tá? Guilherme pode perder espaço aí no Santos, tá? Outros também que o Vasco quer muito é o Soteldo, tá? Soteldo, outro que deve perder muito espaço com a saída aí, com a chegada aí do Neymar, de outros jogadores que podem vir. Então o Soteldo aí pode ser um reforço aí do Vasco da Gama, tá? O Vasco tá trabalhando nesse nome, já que o Santos tem interesse no Esforça, tá? O Santos fez uma proposta de empréstimo por Luiz Esforça. O Vasco quer incluir o Soteldo nesse empréstimo de 1 ano para cada, tá? O Vasco fica com o Soteldo por 1 ano e o Santos com o Esforça por 1 ano. Então as negociações estão andando e poderemos ter novidades muito em breve aí, no mais tardar da próxima semana. E a gente traz tudo para você aqui, certo? Um bom dia, um bom sabadão a todos, certo? Que o Vasco vença o jogo hoje e a gente busca aí os 3 pontos. Fechado? Saudações vascaínas e não deixe de deixar seu like, comentar aí embaixo, tá? Ativar o sininho de notificações. E até mais.